Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Hoje, novamente, nós já tivemos uma primeira introdução a essas questões da vigilância e atenção à saúde da população exposta a petróleo lá em novembro, se não me engano, não, outubro, e quando nós construímos a nota técnica para que o setor saúde pudesse enfrentar essa questão aí da exposição ao petróleo que chegou em todo o litoral dos estados do Nordeste. Eu vou passar mais rapidamente e essa, só sinalizar que é importante, essa é uma construção conjunta de várias diretorias e várias áreas técnicas nossas, junto também com o que já veio de contribuição de municípios e dos núcleos e bases regionais, né? A gente está articulando isso no Comitê Operacional de Enfrentamento de Emergências em Saúde, que é o CORS Petróleo, que a gente chamou, que é coordenado pela Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental da nossa Diretoria de Vigilância em Saúde. Apresentei isso também lá no Encontro Nacional em Brasília, e de lá também vieram algumas alterações, algumas sugestões de acréscimo que eu vou colocar no final aqui. Então, para começar, por que avaliar e monitorar a saúde da população exposta a petróleo, né? Quais são os potenciais impactos e a toxicologia do petróleo e derivados? Esse petróleo que chegou no nosso litoral se trata de um óleo cru, uma mistura de hidrocarbonetos com contaminantes diversos, né? São mistura de cadeias longas e cadeias curtas de petróleo e altamente tóxicos para o meio ambiente e humanos, né? É claro que essa toxicidade, que pode ser aguda ou crônica, vai depender do tipo de exposição, da via de exposição, do tempo, da intensidade, das condições de saúde prévias da pessoa exposta, né? Então, nós temos aí uma situação que perdurou durante 2 a 3 meses, ainda chegam alguns fragmentos de petróleo em algumas praias, mas tem uma grande incógnita ainda a respeito de como vai ficar daqui para frente, principalmente as áreas de estuário, de manguezais e toda a cadeia biológica aí da produção de mariscos e pescados, né? Nós temos, do ponto de vista dessas exposições, grupos vulneráveis, gestantes, crianças e idosos. Tivemos um grande afluxo desde lá do norte, do litoral norte até o sul da Bahia, de muitos grupos voluntários, homens, mulheres, adolescentes, crianças, pescadores, marisqueiros que foram enfrentar essa questão e retirar, né, ter todo esse trabalho de retirada desse petróleo das praias, e a gente vai ver então que nesse processo, ao longo desses 3 meses praticamente, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos grupos diferentes de exposição e já também com efeitos identificados ou efeitos referidos, né, de intoxicações agudas que a gente ainda vai precisar fazer busca ativa e ir atrás desses casos, porque provavelmente, na nossa estimativa, alguns casos chegaram a ser identificados pelo Serviço de Saúde, notificados, mas a maioria ficou na invisibilidade, né? Então, nós temos essas questões da intoxicação aguda, né? Mas temos também efeitos de intoxicações crônicas ou de diversas possibilidades de outras patologias, né? Então, principalmente efeitos dermatológicos, respiratórios, neurológicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, hematológicos, cancerígenos, mutagênicos, enfim. E as principais vias de exposição são a cutânea, inalação e ingestão. Então, o principal contato é pelo ar, as pessoas estavam ali retirando aquelas manchas de petróleo, né, respirando ao longo de todo o processo, pela pele, né, que foi o contato provavelmente o mais comum e talvez o mais intenso, né, e ingestão acidental daquelas pessoas que estavam frequentando as praias, entrando no mar, e com banho de mar as pessoas, né, ingerem inadvertidamente a água do mar. Então, intoxicação aguda, o que a gente esperaria? A gente já teve várias referências, tanto na literatura quanto no acompanhamento dos primeiros casos, das primeiras pessoas que começaram a ser acompanhadas, de irritações nos olhos e vias respiratórias,
Sintomas respiratórios, né? Tosse, sensação de sufocação, respiração acelerada, falta de ar, chiado no peito. Isso depende muito. Tem pessoas que pode ter desenvolvido, né, algum processo alérgico, alguma sintomatologia mais alérgica ou pelo próprio efeito tóxico mesmo do produto, né? Dor de cabeça, cansaço, tontura, sensação de embriaguez, que diz respeito, quando acontece isso, tontura, sensação de embriaguez, que está tendo algum efeito em termos de sistema nervoso central, né? Outros sintomas, grupo de sintomas comuns que apareceram logo após, né, aqueles primeiros contatos, quando as manchas ainda vinham em grande quantidade nas praias. A gente teve diversos casos de irritação gastrointestinal, enjoos, vômitos, que eram atribuídos genericamente tem uma virose e tal, e os nossos serviços de saúde acabavam frequentemente não identificando, fazendo a relação desse grupo de sintomas com a exposição. E os outros sintomas de problemas de pele, né? Tanto pode ter tido dermatites de contato, como dermatites alérgicas ou dermatites irritativas. Então, aparecendo eritema, vermelhidão, coceira, ardência, edema na pele, inchaço, enfim. Então, que em alguns casos pode ter sumido logo ou pode ter havido alguma cronificação de alguma lesão dermatológica. Mas também, tanto pela referência de estudos que a gente identificou de outros casos de acidentes com derramamento de petróleo em outros países do mundo, né? E aqui que a gente já vem identificando, isso apareceu muito fortemente nas audiências públicas com pescadores e marisqueiros, e em todas as outras audiências, seja em Assembleia Legislativa, seja em câmaras de vereadores, seja audiência com o Ministério Público, seja audiências com Defensoria Pública da União. Então, em vários, quando se reúne as pessoas para discutir sobre como foi essa experiência do enfrentamento dessa vinda do petróleo nas nossas praias, a gente já pode identificar impactos psicossociais e socioeconômicos muito importantes, né? O primeiro deles é a interrupção da atividade da pesca e a interrupção de uma atividade que é de trabalho e que é de sobrevivência das pessoas, né? E aí toda a cadeia produtiva e de trabalho, né, que tem ao longo desse litoral, impactando também na própria cadeia aí não só da pesca, da mariscagem, mas como todo o setor de serviços e de turismo ao longo da nossa costa. Então, a gente precisa muito identificar e valorizar os transtornos psíquicos, os estresses decorrentes desses impactos socioeconômicos e da própria situação do impacto ambiental nos locais de vida, de trabalho, de produção de cultura, de produção de vivências e experiências desses grupos que moram e trabalham e residem nessas regiões, né? Os acidentes de trabalho também podem ter acontecido ao longo desse enfrentamento, né? Pode ter tido quedas, cortes, perfurações, acidentes com animais marinhos, queimaduras com animais, intoxicações, enfim, que a gente, na nossa avaliação, precisa trazer essa referência, reconstituir esse histórico de ocorrência desses possíveis acidentes e lesões e sintomas, né? Outros também sintomas osteomusculares, dores das costas. Muitas pessoas ficaram dias e dias e dias, né, agachados em posições, né, não ergonômicas ou fazendo força. Quando colocava o petróleo naquelas bombonas, isso era um esforço físico importante, né? Também tem a questão da insolação, da desidratação, da exposição ao sol, né? E, do ponto de vista das doenças crônicas, tem referência na literatura de casos de insuficiência hepática, insuficiência renal, as neuropatias, né? Cardiopatias, doenças hematológicas. Vamos lembrar que os derivados de petróleo são hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos e misturas de hidrocarbonetos que têm referência na literatura de todos esses efeitos.
Então, nós estamos trabalhando nesse protocolo, né, e na perspectiva de avaliar a saúde da população potencialmente exposta, com alguns grupos da população em geral, que a gente chamou assim, que são todas aquelas pessoas voluntárias. Pode ser banhistas, surfistas, quem estava ali pela beira da praia, residentes naquelas regiões, população ribeirinha, moradores de áreas costeiras, turistas, clientela de bares, restaurantes, barracas de praia. E a gente achou que era importante subdividir outro grupo, que são os trabalhadores, que eles estavam trabalhando na limpeza das praias, na retirada do óleo, na sua própria condição de trabalho. O primeiro é pescador e marisqueiro, que é um grupo que tanto apareceu como voluntário, como trabalhador mesmo, porque aquele ambiente de trabalho que foi contaminado com petróleo é o próprio ambiente de trabalho rotineiro, né, desses grupos. Então, os outros são trabalhadores na coleta de resíduos, na limpeza urbana dos municípios que, né, então, assim, Salvador teve muito pessoal da limpeza urbana, município de Ilhéus, provavelmente alguns outros municípios. Então, isso pode ter variado, tanto ter mais grupos de voluntário como mais grupos de trabalhadores, e provavelmente pescadores e marisqueiros estavam praticamente ao longo desse litoral todo, né? Alguns outros grupos, trabalhadores de bares, restaurantes, barracas de praias, hotéis, serviços de turismo. A gente teve referência de, por exemplo, trabalhadores de manutenção de condomínios, que são condomínios na beira nas praias, né? Que foram também destacados para trabalhar ajudando a retirada do petróleo das praias. Nesse caso, essas pessoas estavam lá como trabalhadores também, porque eles foram né, ordenados, estavam a serviço do condomínio e foram ajudar a limpar as praias também. Então, vendedores ambulantes, né, vendedor ambulante, vendedor de acarajé, de picolé, de todos esses materiais e produtos que se vendem na praia ao longo aí do nosso litoral. Salva-vidas, mergulhadores e trabalhadores nas atividades de armazenamento e descarte dos resíduos. Eu trago aqui para vocês algumas fotos, eu não vou passar me deter muito, mas são uma série de fotos que, mais do que qualquer palavra, ilustram muito qual é a realidade que nós temos agora aqui daqui para frente investigar. Então, a gente tem população exposta de trabalhadores voluntários, temos aqui, bem à direita, um grupo trabalhando tanto de voluntários quanto de trabalhadores de limpeza urbana, com materiais diversos, tirando as manchas e pelotas de petróleo das praias. Temos também um outro grupo que foram, junto com órgãos ambientais e órgãos da defesa civil, com bombeiros e pescadores e marisqueiros que foram tentar tirar essas manchas já lá no mar, mesmo lá antes delas chegarem nas praias e principalmente nos estuários e mangues. Então, alguns grupos estavam mais paramentados, mais protegidos, outros menos protegidos, né? Aí, para vocês terem uma ideia, tem uma imagem aí de uma grande mancha chegando em Cairu e o pessoal tentando juntar essa mancha e recolher de modo que ela não chegasse na praia e no manguezal. A gente tem muitos casos de manguezal, principalmente naquela região ali de Tinharé, Boipeba, Cairu, Camamu, que foram regiões muito afetadas. E quando se tira esses sacos, esse monte de petróleo, se coloca tudo num caminhão, se coloca nas bombonas, se coloca nos baldes, se coloca... Então, o tempo de carregamento, o tempo de transporte e para onde ia ser transportado esse material, isso tudo é importante de nós caracterizarmos quando a gente atende cada indivíduo separadamente para ter uma ideia de qual foi essa intensidade e o tempo de duração da exposição. Na foto de baixo ali, que é de um grupo de Caraíva, eles já prepararam com auxílio do pessoal da ICMBio, da Reserva Extrativista, e também tiveram muitos grupos de universidades que participaram ativamente, foram fundamentais, né? Grupos de estudos, pessoal da biologia, pessoal de vários departamentos das universidades estaduais e federal também, e
chegaram a criar tecnologia, claro que baseado em outros exemplos, mas houve até criação de tecnologia própria para instalar redes e redes de proteção e de contenção para proteger e não deixar que esse óleo, esse petróleo entrasse em áreas de estuário e manguezal, que são as áreas provavelmente mais complicadas de serem descontaminadas posteriormente. E também para direcionar essa chegada para uma área de praia. Temos aqui também um grupo do Exército, né? Bombeiros, Defesa Civil, Exército, em vários lugares participaram. Bem à direita tem aí um trabalhador. Para vocês terem uma ideia, ele está de luva, ele está de máscara. A máscara não é exatamente apropriada para ter uma exposição respiratória tão intensa como eles estão tendo, porque eles estão carregando muitos sacos com resíduo de petróleo, né? Então, é diferente de alguém que foi lá, pegou, ficou um meio-dia, ficou uma manhã, uma tarde, só pegando fragmento na areia. Aqui eles estão carregando grandes quantidades e foram muitas e muitas toneladas retiradas desse petróleo. E ele está carregando isso, mas com boné, com luva, com máscara, mas ele está carregando esse saco com a parte da pele aqui, a parte dos ombros e dos braços expostos a esse material. O outro, bem da esquerda, a foto, é um pescador lá de Tuberá, que que entrou no mar, como está na foto do meio ali, vocês podem ver, tem alguma proteção, mas está com pernas de fora, está com braço de fora. Esse trabalhador estava com botas, mas mesmo assim o material entrou, e aí a gente tem duas coisas associadas. Nós podemos encontrar tanto o efeito da dermatose, né, a lesão na pele, tanto por causa do petróleo, quanto por causa do próprio material, da borracha da bota. E a gente encontrou muitos casos também em que a reação dermatológica foi muito mais acentuada, porque as pessoas no início passavam solvente, diga aí, Juscelino está aqui com a gente também, passavam solvente, passavam thinner, que também são derivados de petróleo e acabavam lesando mais a pele ainda, causando mais dermatose. Aqui são fotos já do material em estoque, lá no setor de armazenamento, que aqui não é um armazenamento adequado, né? Ele precisava estar fora da exposição ao sol, com o solo protegido, não em contato direto. Vocês estão vendo aí que as bombonas, quando começa a esquentar, esse óleo que na praia parece que está um pouco empedrado, está mais numa condição, né, daquela formação de gel, ele começa a se liquefazer. Essa é uma situação concentrada em quem trabalhou aí nesses locais teve uma exposição, provavelmente teve uma exposição respiratória mais importante, que é aquela que vai acabar dando muito mais problemas de neuropatias e aqueles sintomas de intoxicação sistema nervoso central, né, que pode ser transitórios, mas a gente pode ter aí um caso que outro que acabe cronificando e aparecendo como uma neuropatia tóxica mesmo posteriormente. Então, com essas questões todas, a gente, no grupo todo das CESABs, bom, nós temos que ter uma estratégia e uma abordagem de avaliação de saúde das pessoas expostas daqui para frente, uma avaliação prospectiva de saúde. E resgatar esse histórico desde o início da exposição, né? Então, nós vamos começar agora, de fato, a resgatar o que as pessoas tiveram de exposição, o que tiveram de sintomas, ou o que elas poderão ter daqui para frente como resultado dessas exposições. Então, a primeira coisa é a gente fechar em cada município o cadastro dos expostos, né? Então, muitas equipes de saúde da família, equipes do Serestes, equipes da vigilância, lá dos municípios, junto com o apoio dos núcleos e das bases, já estão fazendo isso. Então, esse cadastro precisa ser, ser mantido, né, à medida que também o serviço de saúde for identificando novas pessoas, incluir essas novas pessoas a partir de agora, a partir de uma busca ativa de casos, né, nesse cadastro. Outras possibilidades, assim, colônia de pescadores, marisqueiros, o pessoal da Bahia Pesca,
E o pessoal do CRAS e CREAS pode auxiliar nesse cadastro. Então, identificação e cadastramento de expostos na visita domiciliar feita pelos agentes comunitários de saúde. Aí isso implica a gente ter uma estratégia de multiplicação dessa capacitação e desses conteúdos também específicos na lógica mesmo do processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde, né? E em cada município construir um fluxograma para a atenção integral à saúde dessa população exposta, que tenha como porta de entrada a atenção básica, mas que tenha um encaminhamento para a rede especializada, para a saúde do trabalhador, para as vigilâncias, ou seja, uma rede de apoio técnico institucional, e a partir daí o agendamento das consultas clínicas, que não deve ser feito só quando a pessoa procura a unidade de saúde. É importante que a partir do cadastro, as equipes de saúde da família, unidade básica, comecem a organizar a agenda para, na medida tendo o quantitativo de pessoas, distribuir isso de modo que seja factível que a equipe de saúde possa fazer vamos dizer assim, num semestre, né, a primeira avaliação de saúde dessa população, tá? Eu preciso correr aqui por causa do tempo. Isso aqui foram algumas coisas que a gente orientou no início para compor informações do cadastro, tá? Aqui foi um cartaz que nós fizemos e mandamos para várias regiões. Quem ainda não recebeu pode solicitar, e a gente tem isso no site da CESAB, que são informações básicas e que ajudam, né? Se botando esse cartaz na unidade de saúde da família, na atenção básica ou aonde alguma unidade especializada, na policlínica, por exemplo, na UPA, enfim, ajuda a chamar atenção para essa questão. E aí fazer a primeira consulta, né? Consulta médica nas unidades de atenção básica. A partir desse cadastramento, tanto no caso de demanda espontânea, a unidade tem que identificar se o usuário teve exposição a petróleo e aí seguir o que está orientado no protocolo. Se não, ela vai já agendar a partir da relação do cadastro, né? E volto a chamar atenção. O trabalho dos agentes comunitários de saúde com a atualização e as visitas domiciliares, atualização do cadastro das famílias e as visitas domiciliares é importantíssimo, tá? Construímos uma ficha padronizada para coleta de sintomas por aparelho e dados de identificação do indivíduo da exposição, que eu vou mostrar rapidamente. E nessa ficha de monitoramento clínico, a gente achamos, porque tem esses sintomas todos relativos à saúde mental, então a gente usou esse SRQ-20, que é o Self-Report Questionnaire, que já tem sido utilizado há mais de 30 anos para estudos comunitários, né? E já é testado no Brasil, então são 20 perguntas de responder sim ou não. Eu vou mostrar para vocês. E ele nos auxilia a detectar transtornos psíquicos menores. Pode ser que a gente tenha outros casos mais graves, por exemplo, de um caso que evolua para uma depressão grave a partir deste evento, da vivência desse evento. Mas ele nos ajuda a identificar casos que podem estar ou não relacionados a esse episódio, né? E a gente colocou um instrumento que também já está traduzido e avaliado para utilização no Brasil e em língua portuguesa, que é de avaliação neurocomportamental, que é esse MoCA, né? Montreal Cognitive Assessment. Então, é avaliação neurocomportamental com essa, que eu vou mostrar rapidinho. Então, a ideia é que, para os sintomáticos, a gente tenha consultas de retorno, com queixos ou diagnóstico, com a frequência, claro, conforme a avaliação clínica, vai depender do problema que cada um tiver, pelo menos quadrimestralmente no primeiro ano, semestral no segundo ano ou mais frequente, a depender da queixa clínica e do quadro clínico, e depois anualmente, né, repetindo uma avaliação por ano, pelo menos, até completar 10 anos aí no mínimo. A depender, a gente aí vai precisar fazer esse acompanhamento junto com vocês. E para os assintomáticos, a cada 6 meses no primeiro ano, e depois, anualmente, por também completando esses 10 anos. Com isso, e aí a gente tem na ficha clínica, na amnésia dirigida para sinais e sintomas referidos para os
para todos os sistemas e potenciais efeitos, né? Sintomas gerais, inespecíficos, sistema respiratório, cardiovascular, pele, sistema nervoso central e periférico, sistema digestivo, psicossociais, saúde mental, etc. E os 2 testes que eu falei para vocês, SRQ e MOCA, tá? A bateria de exames a serem solicitados na primeira consulta clínica e depois no monitoramento também. Esses são os básicos. Se a pessoa tiver algum outro problema de saúde ou tiver que fazer algum diagnóstico diferencial, a critério médico, né, a critério clínico, o médico vai solicitar outros exames que forem necessários. Mas no mínimo, a gente está propondo que se faça o hemograma completo, com hematócrito e plaquetas. A gente colocou o VHS, né, a velocidade de hemossedimentação, e PCR ultrassensível, porque eles têm sido utilizados como marcadores de estresse, né? Prova de função renal, ureia creatinina, prova de função hepática, TJ, TGP, gama-GT. Outros, como a hemoglobina glicada, sumário de urina e eletrocardiograma. Eletrocardiograma porque tem algumas referências na literatura de alguns distúrbios de condução cardíaca, né? E por conta principalmente quem teve exposição por inalação, teve absorção por inalação, né? E solicitar, é importante que solicite da pessoa exames anteriores para fins de comparação, especialmente o hemograma, porque a gente deveria já ter esses exames antes, para a partir da exposição conseguir acompanhar, né, eles terem como exame de base. Como se supõe que a maior parte dessas pessoas já seja usuária de alguma unidade de saúde da família ou de atenção básica, a gente poderá encontrar alguém que nunca na vida foi no médico. Podemos, mas estamos trabalhando com a hipótese de que a maior parte dessa população já é usuária do serviço de saúde, já tem lá seu prontuário, já tem seus exames anteriores. Então, o médico não é uma coisa do outro mundo e fazer, depois de passar esse primeiro ano, fazer uma consulta ao ano é o mínimo do mínimo que é preconizado para qualquer pessoa da população geral ter como acesso ao serviço de saúde, né? Então, a gente imagina que tem alguns outros exames toxicológicos que nós não temos aqui na Bahia ainda, não temos no LACEN, no nosso laboratório central, ainda não equacionamos isso, então a gente está recomendando que aqueles trabalhadores que são de empresas da limpeza pública, da limpeza urbana, da defesa civil, que são de órgãos ambientais, do corpo de bombeiros, que eles possam ser feitos se forem possíveis, né? Possam ser realizados pelo Serviço de Saúde Ocupacional de cada órgão e empresa. E nós aqui do COIS estamos trabalhando com a CESAB e com a rede de laboratórios para ver se será possível a gente conseguir, ao longo desses próximos, né, ao longo desse ano, disponibilizar esses exames. Na verdade, eles são indicadores de exposição. Então, seria importante eles terem sido feitos logo após a exposição. Então, se eles não puderem ser feitos agora, não é tanto prejuízo assim. O melhor é todo mundo se fixar nesses aqui que eu falei primeiro, tá? Nesse grupo de exames aqui, que praticamente todo município, qualquer laboratório, esses exames já são solicitados na clínica médica de rotina, né? Não tem nenhum exame aí muito fora da realidade, não. E a outra questão que a gente está recomendando é que as consultas especializadas, elas devem ser garantidas e a pessoa deve ser encaminhada a depender da avaliação clínica dessa primeira avaliação e das avaliações subsequentes. Então, imaginamos que as principais especialidades que precisam na região de saúde, talvez não tenha no município, mas na região de saúde, na policlínica, né, numa unidade de referência e contra-referência daquela região de saúde, em algum local ela poderá estar disponível. Então, dermatologia, endocrinologia, neurologia, pneumologia, cardiologia, oncologia, gastroenterologia, saúde mental, tem a rede de CAPS, que é muito importante da gente estar junto com eles e eles estarem junto conosco, né? Porque
Provavelmente problemas de saúde mental serão os mais identificados, né? Saúde do trabalhador, aí é onde tem Sereste, né, ao longo desse nosso litoral. A gente tem em Alagoinhas, a gente tem Salvador, tem Camaçari, tem Santo Antônio de Jesus, tem Itabuna, Teixeira de Freitas e temos o Núcleo de Saúde do Trabalhador de Ilhéus, que são referências que estão aí para entrar nesse circuito também. Aí tem os critérios da vigilância epidemiológica, critério diagnóstico, né? Critério clínico epidemiológico, né? Claro que os exames laboratoriais vão nos ajudar, mas é o critério clínico epidemiológico, história de exposição, mais sinais e sintomas, ou alterações laboratoriais compatíveis com intoxicação aguda ou crônica. Se a gente não tiver, nós não vamos ter os exames toxicológicos específicos, então, mas a gente tem, né? Hemograma, tem aquelas alterações laboratoriais. Se algum caso for identificado como de intoxicação exógena, mesmo que tenha ocorrido 2 meses atrás, 3 meses atrás, ele precisa ser notificado, né? E nós podemos ter outros agravos, como eu já coloquei, transtornos mentais relacionados ao trabalho, dermatoses, acidentes de trabalho, então qualquer um desses outros ou qualquer agravo que seja de notificação compulsória que foi identificado, precisa ser notificado. É claro que alguns vão estar relacionados à exposição ao petróleo e outros não. Mas identificando qualquer problema de saúde, essas pessoas têm que ser acompanhadas, têm que ser cuidadas, têm que ser tratadas, tem que ser garantido o seu acesso. E a comunicação aos CIEVs também no caso de identificação das intoxicações exógenas ou de outros agravos que sejam de notificação compulsória nesta população. Tá? Então, esclarecimentos de outras informações técnicas, a gente tem a Vigilância e Saúde Municipal, temos, eu não falei dos NASFs aqui, mas aonde tem NASF, esperemos que continue tendo, né? As equipes dos NASFs também estão dentro desse circuito aí, os Serestes, as nossas diretorias todas da Secretaria da Saúde do Estado, o CIATOX, né, que é o CIAV, que é o Centro de Informações e Atenção Toxicológica, que está, o CIAV que está mudando de nome agora, o CIEVs de VEP, e lá na nossa diretoria de VAST a gente tem o Núcleo de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. O protocolo tem esses anexos aqui, né? Rotas potenciais de exposição a petróleo, que ajuda um pouco na gente identificar e melhorar aquela coleta das informações para identificar a exposição. A ficha para o monitoramento clínico, que tem o SRQ e o MOCA, que eu já falei, tá? Então, essa aqui é a carinha inicial dele, o documento está sendo disponibilizado, já foi disponibilizado, nós estamos com uma versão atual desse documento, vocês podem ter acesso a ele. A gente, na verdade, está, à medida que vamos aplicando, ou que vamos discutindo, ou que vamos fazendo alguma capacitação, a gente está acrescentando e melhorando. Ele é um documento em construção, e aí nele tem para marcar a anamnese, toda a história, enfim, tudo isso que eu já falei, resultado dos exames, resultado da avaliação clínica. A ideia é que a gente tenha o preenchimento dessa ficha, isso precisa ficar como anexo ao prontuário, mas em algum momento nós vamos precisar juntar essas fichas todas e informatizar para a gente fazer uma avaliação daqui a um ano, por exemplo, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, e ao longo desses 10 anos a gente fazer avaliações sistemáticas, não só dos casos de uma unidade de saúde da família, mas do município todo. E não só de um município todo, mas de todos os municípios da Bahia, lá de Jandaíra até Mucuri. Então, é muito importante que a gente, eu sei que é parece uma trabalheira, mas é importante que a gente registre isso para a gente poder acompanhar e monitorar, tá? E isso vai ser uma experiência importante. E essa experiência está sendo assumida também pelo próprio Ministério da Saúde, e os outros estados do Nordeste também estão trabalhando com este protocolo, eles também já tinham feito alguns. Esse aqui é o SRQ 20, né? As perguntas são perguntas fáceis, elas podem ser aplicadas até na pré-consulta, ou no acolhimento, ou pela enfermeira, por exemplo, né?
Pode ter uma dinâmica na unidade de saúde lá de vocês combinarem como é que vai ser feito esse acolhimento, né? Para cada profissional ter o seu papel, o agente comunitário tem o seu papel, a enfermeira, a assistente social, o médico, a equipe do NASF. Esse aqui é só para vocês olharem um pouquinho, essa primeira ficha à esquerda aqui, com esses animais aqui, é a cartelazinha do MOCA. Ele não é difícil não, tem umas instruções de como aplicar. Nas capacitações e nos cursos que a gente está fazendo com as equipes, ele pode ser, inclusive se recomenda que seja aplicado antes da consulta médica, né? Pode ser aplicado também por uma pessoa treinada, pela enfermeira, pela assistente social. E a gente colocou também na ficha clínica 2 figuras dessas aqui do corpo humano, para colocar primeiro onde teve contato do petróleo com a pele, né? Para a pessoa sinalizar ali, marcar com um X ou fazer um círculo, identificar onde teve contato. E lá adiante, quando a gente pergunta sobre os sinais e sintomas, a gente botou a mesma figura para identificar se houve lesão de pele, se aquela pessoa, após a exposição, apresentou queimadura na pele, lesão, vermelhidão e tal. Então, são coisas que ajudam a avaliação clínica. Pronto, pessoal, era isso, né? Eu acho que já falei demais, tem que entrar para o debate. Mas aqui, esse finalzinho é um sumário do que eu fui comentando, né? A gente tem que fazer isso juntos, né? Construindo uma rede de apoio técnico institucional, adequando as realidades loco-regionais, mas assim, também procurando trabalhar para que a gente amplie nossa capacidade de enfrentamento desse problema. Esse não é um problema que vai acabar agora, é um problema de saúde pública importante, né? Ela foi, sim, uma situação de emergência em saúde pública também, e agora a gente tem que acompanhar e fazer o nosso sistema único de saúde fazer valer para que, principalmente, os grupos mais vulneráveis, e eu coloco aí as questões dos trabalhadores, especialmente trabalhadores da pesca, pescadores e marisqueiros e outras populações ali ribeirinhas que são especialmente, e os trabalhadores informais que estão em todas essas atividades de turismo, são as populações mais vulneráveis e as que mais precisam que a nossa atenção à saúde funcione com qualidade. Enfim, muito obrigada e agora vamos para o debate. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no bate-papo. Letícia, só querendo saber se você vai querer mostrar o protocolo, o arquivo do protocolo aqui para eles, ou essa apresentação mesmo, né? A gente vai disponibilizar também o protocolo junto com a apresentação no site do Telesaúde. Não precisa mostrar, não. Ele é bom disponibilizar para todo mundo ter acesso. E aí eles vão usando, discutindo e estudando o protocolo. E a gente tem que estabelecer um cronograma nos municípios, né, e nas regiões, junto com os nossos núcleos e bases regionais e com os Cerestes, da gente ir fazendo algumas discussões e capacitações em loco, né? Eu acho que complementa esse nosso acompanhamento aqui, importantíssimo do espaço do Telesaúde. Pronto. Letícia, só uma coisa aí que você frisou, né? A gente teve o período mais grave de quando teve o vazamento do óleo mesmo, mas é uma situação que vai se repercutir ainda por um longo prazo, né? Em termos de saúde pública, né? E as repercussões, né? Os prejuízos desse vazamento desse óleo, né? E o quanto é importante o profissional se atentar a utilizar esses instrumentos que estão sendo disponibilizados aqui por vocês hoje, né? Então, só frisar essa parte aí que é bem importante. Uma coisa que a gente queria saber também, assim, eu sei que alguns tem municípios que estão fazendo trabalhos, assim, muito ricos, muito importantes, né? A gente teve na região de Ilhéus, eu sei que lá na região de Canaveiras também, lá em Uruçuca, tem muitas experiências que estão acontecendo. E é importantíssimo que vocês lá no município registrem isso, articulem essas informações, essa experiência, porque isso a gente não sabe se isso pode se repetir em algum momento, né? Em outras vezes. A gente não sabe ainda até hoje de onde que veio esse óleo, né? Esse petróleo. Então, mas de todo modo, tem municípios que estão tendo experiências importantíssimas aí de articulação
intrasetorial e intersetorial, que preciso vocês registrarem e compartilhar conosco também, né? Porque a gente tá fazendo, tá tipo, trocando o pneu do carro andando, né? Nós estamos fazendo à medida que vai estar acontecendo. A gente entrou, os órgãos ambientais entraram primeiro, mas a saúde já se mobilizou pouquinho tempo depois, mas a gente tem aí, nós vamos ficar acompanhando isso durante os próximos, como a gente colocou aqui, no mínimo 10 anos, né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer com que o cadastramento das pessoas expostas funcione, né? A gente precisa, de fato, ter esse cadastro por município, por local de residência, saber de onde as pessoas residem, nome, sobrenome, CPF, cartão SUS, né? E a gente tem um acompanhamento praticamente um acompanhamento de uma coorte de pessoas expostas, né? A gente não pode achar que o cadastramento é uma coisa só burocrática, administrativa burocrática, não. Isso é muito importante de a gente ir fechando, né? E reunindo as diversos cadastros mesmo que nos municípios estão sendo levantados, e a gente consiga que na saúde a gente tenha um acompanhamento, um controle, e a gente vai em algum momento também solicitar a vocês que a cada município que encaminhe para nós, aqui para o COIS estadual, para a gente fazer esse acompanhamento junto com vocês, tá? Inclusive tem um dimensionamento do quantitativo de pessoas, para a gente até batalhar quais são os exames, quais são os recursos que nós não temos hoje e que nós temos que colocar no nosso planejamento e fazer gestão para que a gente consiga ter acesso a esses recursos e essa população não fique desassistida. É importante. Letícia, depois eu vou ler um comentário aqui, depois se você puder esclarecer, em relação à orientação também do consumo de alimentos nessas regiões mais afetadas, se mantém ainda a orientação de evitar o consumo? Você pode responder, eu vou só ler o que é o coordenador da atenção básica. Qual é o seu município? Tami, é isso mesmo? Né, ela diz aqui que estão atrasados em relação ao cadastramento de todos os expostos, né? Ela relata uma grande preocupação em conseguir assegurar assistência em relação aos exames, consultas para toda a população. Acredito que essa preocupação dela seja, inclusive, de outros coordenadores, né, canavieiras, principalmente em relação aos exames, né? Realmente acho que é uma dificuldade de outros municípios, outras regiões aqui da Bahia, né, Letícia? Então, dos exames, precisa que cada município identifique quais são seus gargalos, né? Então, se lá no município as equipes se organizarem, seja num comitê, num grupo de trabalho, no próprio COIS que a gente está orientando que seja criado, né? O Comitê Operacional de Emergência em Saúde, essas dificuldades precisam ser sinalizadas, identificadas, registradas, assinadas, e a gente precisa reunir com o secretário de saúde dos municípios e fazer uma reunião, né, com os secretários e com a CESAB e com o COSEMES também, para ver de que modo que o nosso pessoal aqui da regulação, né, o nosso pessoal da atenção especializada, das diretorias da CESAB, tanto da Superintendência de Regulação quanto da diretoria, para ver de que modo que a gente pode apoiar, né? Apoiar na resolução dessas questões. Agora, a gente precisa ter isso, né, registrado, identificado, e que o secretário de saúde do município encaminhe para a gente, sinalize e que a gente discuta, né? Tenha também um fórum de acompanhamento aí junto com os secretários de saúde. Pode parecer um quantitativo muito, mas quando a gente distribui isso por município e por área geográfica, né, pela área de abrangência de cada unidade de saúde da família, e quando a gente vê que, olha, qual é o município qual é a capacidade de realizar um hemograma para
alguém que chega na unidade de saúde da família. Quantas vezes um médico de saúde da família solicita dos pacientes que ele atende um hemograma? Isso está muito fora da rotina da unidade, mais ou menos. Pode ser que seja, por exemplo, Ilhéus. Ilhéus tem 80 quilômetros de praia, né? Pode ter tido um quantitativo de pessoas, de voluntários, de pescadores e marisqueiras. Pessoal, o Canavieiras, Canavieira, que já está fazendo, já tem um trabalho bem importante em relação a isso. Então, o que precisa é identificar esse quantitativo, ter esse cadastro das pessoas e fazer uma distribuição nisso ao longo do tempo, de modo que a gente veja uma forma com que seja factível, né? Nós não vamos examinar todo mundo no mesmo tempo, na mesma semana ou no mesmo mês. Então, tem que ter a equipe, a partir desse cadastro, de saber qual é o quantitativo das pessoas, ter critérios, a gente pode ter critérios assim, qual é o mais grave, ou quem já está apresentando sintomas, por exemplo, e aí fazer o planejamento ao longo desses 6 meses, vamos dizer, né? O planejamento dessas consultas distribuída na rotina da equipe e também o planejamento desse acesso aos exames laboratoriais. Agora, é preciso que as secretarias de saúde, os secretários de saúde nos sinalizem, né, quais são as suas dificuldades. Tanto, a gente sabe que tem dificuldade com recurso humano, tem equipes que não têm médico, então, precisamos sentar e conversar de que modo que conseguiremos juntos e resolvendo esses gargalos. Acho que Tami continua aqui fazendo, ela pergunta, ou Tami, se eu estiver equivocado, você corrige aqui no bate-papo. Ela fala assim, como uma demanda extra que não estava prevista pelo município, né? Ela comenta, não sei se isso é uma pergunta ou se ela está só afirmando aqui que é uma demanda extra, né, que não estava no planejamento do município. É uma situação. É isso, acho que como Letícia, certo, ela está afirmando. É como Letícia disse, né, é preciso fortalecer essa rede aí, né, se reunir, fazer os registros é necessário, porque senão fica parecendo que os municípios não têm dificuldade, que as coisas estão fluindo, quando na verdade não estão, né? E o nível central e os outros níveis de atenção não estão cientes. Então, é o que Letícia falou aqui com a gente, é importante fazer esse registro, apresentar esse cenário, as dificuldades, a fim de que a rede se una e proponha soluções, né? A gente consiga soluções. Na verdade, assim, não resolve muito. Eu sei que as pessoas ficam muito angustiadas com isso, e nós aqui também ficamos. A gente sabe da responsabilidade que é propor aplicar um protocolo desses, ou dizer assim, olha, nós vamos fazer avaliação de saúde por 10 anos dessas pessoas. Mas, na verdade, estas pessoas, a maior parte delas, tirando uma parte dos voluntários, que muitos, ou de turistas, por exemplo, que aí não tem como a gente dar conta, né? A maior parte dessas pessoas, elas são usuárias do SUS. Elas moram e residem nas áreas de abrangência dessas unidades, né? Então, elas, em tese, elas não estão fora, elas não deviam estar fora da programação de saúde do município. Mas a gente sabe que se atende muito a partir da demanda por problema, é muito uma demanda espontânea, né? Essa seria mais uma demanda dirigida, uma demanda planejada a partir de uma situação de emergência de saúde pública, né? Mas, de todo modo, essas pessoas, elas já são moradoras, elas são residentes da área de abrangência das nossas unidades de saúde. Mas a gente entende que tem lugares que vão ter mais dificuldade. E aí que é importante a gente ter momentos ao longo do caminho de que a gente discuta juntos, de que a gente construa juntos as soluções para esse enfrentamento. Pronto, então, Letícia, se quiser fazer o encerramento, já estamos aqui. Eu vou fazer um encerramento, fazendo ao mesmo tempo um convite. A gente acabou planejando junto, foi uma iniciativa da Fiocruz com a Universidade Federal da Bahia, inicialmente, a CESAB entrou como parceira, e nós fizemos em 12 de dezembro um seminário aqui na Fiocruz, em Salvador,
sobre essa questão, articulando aí diversos grupos de pesquisadores e as questões de saúde, a Fiocruz, e discutindo muito os impactos e os desafios e as perspectivas do enfrentamento desse desastre, desse imenso desastre ambiental, né? Acidente de trabalho ampliado e desastre ambiental. E desse seminário a gente ficou de fazer o próximo em abril, início de abril, né? Talvez 1, 2, 3 de abril. E nesse seminário a ideia é a gente trazer um acompanhamento, uma avaliação de como tem sido esse enfrentamento e essas experiências dos municípios, dos estados, e a gente está convidando também os demais estados do Nordeste, né? Pernambuco, Sergipe, por exemplo, também tiveram situações gravíssimas de exposição, com muitas e muitas toneladas de óleo, de petróleo chegando nas praias deles lá. Então, a gente quer fazer o seminário em abril com as experiências, trazendo as experiências da Bahia e dos demais estados do Nordeste. Então, para vocês todos que estão aí nesses municípios e que estão enfrentando essa questão lá no nível local, vocês é que estão lá na linha de frente, né? Vocês é que estão fazendo esse enfrentamento e essa atenção à saúde dessa população. A gente vai comunicar, vai convidar, e se quem puder vir participar, a gente vai divulgar também em tempo hábil para vocês, quem quiser participar, e vocês irem também registrando essa experiência para a gente identificar quais são as experiências da Bahia que a gente vai chamar vocês para apresentar, tá bom? Então, muito obrigada e seguimos juntos construindo essa história. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.